Olá, meus irmãos, a paz do Senhor nosso Deus, que Deus abençoe todos vocês com ricas bênçãos dos céus. Mais uma vez aqui estou para transmitir mais um pouco da palavra do nosso Deus. E desde já eu já quero ler um versículo na Bíblia que se encontra no Evangelho de João, capítulo de número 10, versículo 9. Jesus disse dessa forma: Eu sou a porta. Quem entrar por mim salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagens. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus ele se coloca como a porta do curral das ovelhas. Ele traz o exemplo de um pastor que cuida de ovelhas. Então ali ele está colocando ali, como ele diz que eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á. Ele está falando de pessoas que querem ser salvas. Então a salvação só pode ser através da pessoa bendita de Jesus. Porque ele diz o escritor aos Hebreus, que ele é que é o consumador, ou melhor, o autor e consumador da fé. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele se coloca como a porta. Então se nós queremos se livrar da ira vindoura do nosso Deus, quando fala ira, porque nós sabemos que o nosso Deus, ele é amor, mas ele também é justiça. Então a justiça de Deus, ela opera no ser humano, na medida que o Senhor olha para o ser humano e vê o que o ser humano merece. Vamos dizer assim, se o homem não se voltar para Deus, se o homem não querer Deus, a justiça de Deus vai cair sobre ele. Esse negócio de dizer que Deus não julga ninguém, isso não existe. Porque dentro da Bíblia mostra que é um Deus justo. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos no livro de Gênesis, capítulo de número 6, nós vemos uma conversa que Deus teve com o homem chamado Noé. Ele diz que Noé, o fim desta geração é chegado. Por quê? Porque o meu espírito já não vai estar mais com o homem. Porque no coração do homem só é maldade. Então Deus ele olha a condição que se encontrava a geração de Noé e viu que era uma geração depravada, uma geração que não queria Deus, era uma geração que estava na idolatria, na feitiçaria, estava na prostituição. Então Deus ele decide a exterminar toda aquela geração. Louvado seja o nome do Senhor. Mas na mesma conversa que Deus tem com Noé, no capítulo 6 de Gênesis, ele diz assim para Noé: mas eu tenho te visto justo diante desta geração. Então Deus ele olhou e viu Noé um homem justo naquela geração. Por mais que a geração era uma geração má, uma geração pecadora, o homem estava vivendo ali de uma forma degradante no pecado, mas Noé era um homem justo, um homem que temia a Deus, adorava a Deus. Então Deus viu o homem Noé justo no meio daquela geração. Mas mesmo a justiça, mesmo o homem justo Noé, no meio daquela geração, não impediu daquela geração ser destruída. Mas Deus, ele deu um escape para aquela geração. Ele pediu que Noé construísse uma arca. E esta arca era de um tamanho colossal. O tamanho desta arca, ela era equivalente a 300 vagões ferroviários. E ela tinha capacidade de comportar 7.000 tipos de animais. Então esta arca era muito grande. Acho que Deus fez o suficiente para comportar toda aquela geração, se assim se arrependesse. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Noé passou 100 anos construindo a arca. E 100 anos avisando o povo que Deus ia mandar um dilúvio. E o povo não acreditava na palavra de Noé.
Passaram-se os 100 anos e depois Deus manda o dilúvio, e nós sabemos da história que toda aquela geração de Noé foram mortos. Somente Noé e sua família entraram na arca. Noé e mais 7 pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. E esta arca hoje, nós podemos chamar de Jesus de Nazaré. Ele é a arca da salvação. Por isso que ele diz que eu sou a porta. Quem entrar por mim salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagens. Então Jesus, ele é a porta da arca da salvação. Se nós quisermos nos livrar da ira vindoura, a ira de Deus que está por vir, nós precisamos imediatamente entrar na arca da salvação, que é Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, em Gênesis mostra no capítulo 6 que Deus é justo. E Deus, ele não compactua com o mal, com o pecado. Ele dá chance ao homem várias vezes. Ele chama, ele adverte, ele ensina, ele mostra, envia a solução que foi o seu Filho Jesus. Mas se o homem não quiser, o homem vai ficar sempre sobre a justiça de Deus. Deus, ele é justo. Nós vemos outra história aqui, no capítulo 18 de Gênesis, sobre a destruição de 2 cidades. A cidade de Sodoma e Gomorra. Louvado seja o nome do Senhor. Era uma cidade também depravada. E lá, a população daquelas 2 cidades estava vivendo uma coisa tão tremenda, um pecado tão grande. Era um pecado de, vamos dizer assim, de homossexualismo. O homem, eles estavam ali tão depravados que Deus, ele ia, vamos dizer assim, destruir Sodoma e Gomorra por causa da depravação daquele povo. Mas em Sodoma existia um homem chamado Ló, um homem que era sobrinho de Abraão, estava morando na cidade de Sodoma. Aí, mas mesmo assim, Ló, morando lá em Sodoma, sendo sobrinho do patriarca Abraão, mas mesmo assim Deus não poupou Sodoma e Gomorra por causa de Ló. Porque Deus, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 23 aqui do capítulo 18 de Gênesis, nós vamos ver aqui Abraão conversando com o anjo do Senhor e ali intercedendo pelo povo de Sodoma. Ele vai conversando com o anjo dizendo, se lá em Sodoma tiver 50 justos, assim mesmo o Senhor vai destruir? Mas o anjo vai falando, o Senhor vai falando com Abraão, dizendo, não, Abraão, se tiver 50 justos, não destruirei. E Abraão foi conversando e foi diminuindo. Se tiver 45 justos, o Senhor assim mesmo destrói? Ele disse, não, Abraão, se tiver 45 justos, não destruirei. E foi conversando até chegar a 5 justos. Porque Abraão sabia que lá só tinha o seu sobrinho, sua mulher e suas 2 filhas. Louvado seja o nome do Senhor. Mas mesmo assim, mesmo na intercessão do homem, do patriarca Abraão, mesmo assim, Deus destruiu Sodoma e Gomorra com fogo e enxofre. Isso é apenas 2 histórias, porque vai ter mais história ainda. No livro de Jonas vai falar de uma cidade chamada Nínive, também que era outra cidade depravada. Lá, vamos dizer assim, lá os homens eram sanguinários, matavam por brincadeira. Eles matavam as pessoas e colocavam os corpos enfiados em estacas. Então ali também estava uma coisa tremenda, uma depravação tremenda. E Deus chama Jonas e manda ele ir lá nessa cidade de Nínive para pregar para aquele povo, para que esse povo viesse se converter, se arrepender, e Deus não destruísse aquela cidade de Nínive.
Aí entra a misericórdia de Deus. Deus é um Deus amoroso, é um Deus misericordioso, mas é um Deus justo. A sua justiça não parou. Desde o princípio, a justiça de Deus ainda opera. Deus, ele não muda, ele continua o mesmo ontem, hoje e eternamente, como diz o escritor aos Hebreus. Então nós devemos entender isso, que a ira de Deus, a ira vindoura, está por vir. Louvado seja o nome do Senhor. E é necessário que nós venhamos escapar desta ira. E para escapar da ira, nós precisamos entrar na arca da salvação, que se chama Jesus de Nazaré. Então Jesus, ele disse: eu sou a porta. Quem entrar por mim salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagem. A salvação nós só podemos encontrar na pessoa bendita de Cristo. Porque só Ele pagou o preço de resgate pelas nossas vidas. Ao ponto dele dizer lá em João 14,6, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus, no seu ministério terreno aqui, ele passou 33 anos vivendo nessa terra, e 3 anos e meio com o seu ministério terreno, e o Senhor Jesus sempre estava ali ensinando o povo, sempre convidando o povo para que o povo viesse se arrepender dos seus pecados, mudar de vida e tornar-se uma nova criatura. É isso que o Senhor Jesus ensinava, porque o Senhor Jesus quer que toda a humanidade venha se salvar da ira vindoura. A ira de Deus vai cair sobre o mundo pecaminoso, sobre o mundo da idolatria, o mundo da feitiçaria, o mundo da maldade. A ira de Deus vai cair, e esta ira está por vir. Nós precisamos nos livrar desta ira, e só quem pode nos livrar é o Senhor Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, corra logo para os braços de Cristo. Entregue a sua vida a Ele enquanto é tempo. O profeta Isaías, no capítulo 55, versículo 6, diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto Ele está perto. E Paulo, escrevendo lá, em Romanos capítulo 10, ele diz que todos aqueles que invocar o nome do Senhor será salvo. Então é preciso a gente invocar o nome do Senhor, buscar Ele enquanto se pode achar, invocar quando Ele está perto. O Senhor Jesus continua ainda de braços abertos. A porta da arca da salvação continua aberta ainda. Então vamos correr para esta arca, para que nós venhamos nos livrar desta ira vindoura que está por vir. Isso é um alerta para você, meu irmão, para você, minha irmã, para você que está ouvindo este vídeo, é um alerta. O Senhor quer te salvar, Ele veio, morreu na cruz do Calvário, não foi em vão, foi para te salvar, para te dar uma nova vida e para que você venha morar no céu e viver eternamente. Louvado seja o nome do Senhor. Então corra para os braços do Senhor. Lembre-se que só há um mediador. Diz o apóstolo Pedro, no capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, vamos ler aqui, capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, parece que é o versículo, deixa eu ver aqui, isso é capítulo 4, eu acho que é capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 4, louvado seja o nome de Jesus. Capítulo 4, versículo 12. Olha o que é que o apóstolo Pedro aqui ele diz. Ele vai dizer: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Nenhum outro nome há debaixo do céu. Só Jesus de Nazaré é que pode nos dar vida, e vida com abundância, que pode nos salvar. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, vamos correr para a arca da salvação. Vamos correr para os braços do Senhor. Quando Ele te chamar através de uma mensagem, quando Ele te chamar através de um louvor, quando Ele te chamar através de uma pregação na palavra de Deus, vamos dizer assim, não rejeite, mas corra enquanto é tempo. Jesus está às portas. A ira de Deus vai vir sobre esta humanidade. Então corra. Se você quer se salvar, quer se livrar da ira vindoura, Jesus, Ele é a solução.
É por isso que ele disse: eu sou a porta. Quem entrar por mim salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagem. Que você possa entender que Jesus veio a este mundo não foi em vão. Ele veio para nos salvar da ira vindoura. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe todos vocês, em nome do Senhor Jesus.